Senhor Jesus, eis que virás dos céus, subjugarás os inimigos. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 24. Amém? O texto sagrado nos diz: porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Verso 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem... Quem é o Filho do Homem? Nós já aprendemos? Jesus. Então, assim será no dia em que o Filho do Homem, Jesus, se há de manifestar. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que abra o nosso coração e mente para compreender a Tua palavra, para a nossa edificação. Nos ajuda, Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sentado, meus irmãos. O tema que eu quero tratar com vocês, meus queridos, é a vinda do Senhor à igreja vigilante. A vinda do Senhor à igreja vigilante. Antes de podermos continuar, vamos aqui olhar rapidamente o texto. O texto que está diante de nós é palavras de Jesus. Jesus, ele está afirmando que a vinda do reino de Deus, a sua vinda, a sua segunda vinda, a volta dele será de maneira súbita e iminente, será rápida, será como um relâmpago. Assim como um relâmpago, como Jesus coloca no verso 24, aparece em uma extremidade inferior e vai até a outra extremidade, assim também será a vinda do Filho do Homem no seu dia. Meus irmãos, portanto, essas palavras de Jesus diz respeito a que a igreja esteja atenta, que a igreja esteja vigilante. Por quê? Porque a sua volta é iminente. Ele voltará. Vocês estão observando que nos últimos dias eu tenho falado sobre isso. Hoje, como eu falei para vocês, é o primeiro domingo de dezembro. Nós vamos aqui refletir, naquilo que convencionou na tradição protestante chamada de Domingos do Advento, certo? Lógico que nós não celebramos o Natal, mas nós vamos trazer aqui reflexões sobre a questão da encarnação do Verbo. Esse domingo e o próximo eu quero falar justamente da segunda vinda. Terceiro e quarto domingo eu quero falar a respeito da encarnação. Então essa série começa com esse primeiro sermão: a vinda do Senhor à igreja vigilante. Jesus, quando se encarnou, cumprindo o seu ministério, meus irmãos e irmãs, ele veio e ele deixou bem claro no verso 25 que antes de se cumprir essa segunda vinda dele, era necessário que ele, o Filho do Homem, Jesus, padecesse muito e fosse rejeitado por essa geração. Quem é essa geração? A geração que está ouvindo Jesus naquele momento. Jesus está dizendo o seguinte: eu preciso morrer na cruz, eu preciso ir à cruz para completar o projeto eterno do Pai, cumprindo assim a minha morte, ao terceiro dia a minha ressurreição, depois a minha ascensão e, consequentemente, a minha volta, e volta essa que será iminente, volta essa que será num abrir e piscar de olhos, como Paulo vai dizer lá em Coríntios, uma volta que será rápida, uma volta que será súbita, e que vai pegar pessoas de surpresa. Essa é a tônica do que Jesus nos fala. Por que eu digo que vai pegar pessoas de surpresa? Porque o próprio Jesus fala no verso 26 e 27 e 28, citando dois exemplos: Noé e Ló. Noé, ele vive num mundo completamente distante do Senhor, num mundo que nós chamamos na teologia de mundo pré-diluviano, porque há dois períodos da humanidade: a humanidade pré-dilúvio
e a humanidade pós-dilúvio. Da humanidade pré-diluviana só se salvou uma família: Noé, sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos. A partir de Noé, posterior ao dilúvio, daquela família é que vai se povoar toda a terra. Então, em tese, todos nós também somos descendentes de Noé, tá certo? Porque através de seus filhos foi que foi repovoada a terra. Esse aqui não é nosso assunto, é só para deixar isso aqui claro para vocês. O mundo que Noé vivia, o Senhor Jesus disse que aquelas pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Observe bem, queridos irmãos e irmãs, que provavelmente a Bíblia diz que no tempo de Noé só havia um justo. Quem era o justo? Noé. Por isso o Senhor trouxe a palavra: Noé, você vai preparar uma arca, assim, 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 tá. Mas a consequência de Noé fazer aquilo, e aqui só um parênteses, se a gente fosse pegar e dizer assim, olha, vamos ver o Noé como um pregador. Se Noé tivesse vivo hoje, ele ia ser considerado um péssimo pregador, porque na igreja de Noé só se salvou ele e a família. Observaram isso? Não se salvou mais ninguém. Isso é interessante porque número não diz nada com relação à salvação. Uma igreja topada, cheia, ela pode ter muitas almas e não inferno. Como também a igreja pequena, com pouco membro, também pode ter muitas almas e não inferno. Número não se traduz em nada, o que se traduz é a fidelidade para com Deus. Mas o ponto é o seguinte: provavelmente no meio da geração de Noé, tinham pessoas que criam em Deus, mas não eram justas. Olha o que eu estou dizendo, estou aqui fazendo uma suposição. Eu acredito que há pessoas que criam em Deus, acreditavam a Deus porque nós viemos de Adão e tal, aquela coisa toda, mas que não tinham uma vida justa diante de Deus. Essas pessoas, ao invés de ouvir a mensagem, olha, virá um dilúvio, entenda que é interessante isso aqui, porque assim como a volta de Cristo, eu pergunto, já aconteceu alguma volta de Cristo? Não, Jesus veio como homem, mas volta para vir julgar, só vai acontecer uma vez. Tá certo? Assim também como o dilúvio aconteceu apenas uma vez. Naquele tempo você precisa entender uma coisa: não chovia sobre a terra. Havia um orvalho que brotava, e ele é que alimentava, ele que fazia todo o processo de umidade do ar, para que assim pudesse ter o plantio, etc. Mas não havia chuva. Então quando Noé disse, olha, vai ter um dilúvio, e o dilúvio vai dizer que caiu águas de cima e águas de baixo, nós compreendemos que os lençóis freáticos do continente também subiram. Então, quando essas águas que estavam debaixo do solo subiu, e com uma chuva intensa, houve uma grande lama. E dessa grande lama, quem estava despreparado foi pego de surpresa. Não havia tempo, tá certo? Imagine um grande volume de água saindo debaixo da terra e uma grande chuva. Há tempo de escapar? Com toda certeza que não, certo? O que acontece? A turma comia, bebia, casavam e davam-se em casamento. O que eu quero chamar a sua atenção é que, como o mundo hoje também está desapercebido, como estava no tempo de Noé, também há crentes que estão desapercebidos. Também há crentes que estão desapercebidos, estão brincando. E a pior coisa é brincar, porque estão aí comendo. Quando eu digo comer, você tem que entender uma coisa: estão aí festejando, vivendo a sua vida, trabalhando, comendo, se preocupando com o seu dia a dia, mas lembrar da volta de Cristo não lembra. Se preparar para esse dia, estar vigilante, não estão vigilantes, estão adormecidos. É importante só descer um detalhezinho aqui rapidinho, que o próprio Jesus, ele exortou diversas vezes, irmãos e irmãs, a respeito da sua vinda iminente. E ele vai justamente falar sobre essa questão nas parábolas. As parábolas são exemplos de que Jesus traz ensinos mostrando que a sua vinda está iminente. Eu poderia citar várias, mas eu só quero citar uma. Mateus 25. A parábola das 10 virgens, que simbolizam as igrejas. O texto diz que todas quenejaram, todas dormiram. Mas havia entre as igrejas, todas dormindo, todas sonolentas, mas havia entre as igrejas 5 que estavam preparadas, porque quando elas ouviram o grito, estavam preparados com a sua reserva de azeite e puderam entrar nas bodas do cordeiro. Mas havia outras 5, um outro quinteto,
que estava despreparado, que ouviu o grito, mas tanto faz, tanto fez. A igreja hoje, os crentes atuais estão vivendo assim. E eu quero falar uma coisa para você, porque pensando sobre a questão do Natal, a questão da vinda de Cristo, é interessante que há coisas semelhantes. Quando Jesus nasceu, ele pegou o mundo da sua época de surpresa. Eu lembro, eu falei aqui hoje pela manhã, com os irmãos que aqui estavam, que quando os magos do Oriente chegaram em Jerusalém, chegou o alvoroço. O que aconteceu? Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? A Bíblia diz que Herodes o Grande ficou ali agoniado, porque Herodes não era descendente de Davi. Herodes foi um rei colocado pelos romanos. Tá certo? Só para você entender. Então quando ele escuta aquilo, ele fica atemorizado. Espera aí, vai ter alguém que vai tomar o meu trono. Vai ter alguém da linhagem de Davi que vai tomar o meu trono. E a Bíblia diz que ele chama os escribas e os sacerdotes. Quem é que comandava o sacerdócio naquela época? Você lembra que havia partidos religiosos em Israel. Os mais conhecidos, os fariseus e os saduceus. Mas os fariseus, embora eram a maioria, eles não mandavam no templo. Quem mandava no templo eram os saduceus. Os saduceus, para você lembrar, eles não criam em anjos, não criam em ressurreição. Você lembra disso, né? Jesus até discutiu com eles sobre essa questão. Os saduceus, eles viviam, e eles eram a favor, né, do governo de Herodes, do governo romano, perdão, porque o governo romano estava deixando eles ganhar dinheiro. Você lembra que quando Jesus chegou no templo, ele saiu quebrando tudo, e disse que a casa do Pai não era lugar de quê? Quem lembra? Era lugar de oração, não era lugar de comércio, certo? Quem estava ganhando dinheiro com aquilo não eram os fariseus, eram os saduceus, que é eles que dominavam o templo. Eu pergunto a vocês, para os saduceus era importante o Messias vir? Se eles não acreditavam em profecias, não era importante o Messias vir, porque para eles estava muito bem, obrigado. Que continue Herodes, que continue Roma, e vamos continuar tocando a nossa vida. Quem está ganhando dinheiro, nós estamos comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, está muito bem. Mas quando Herodes chamou eles falaram, olha, a gente ouviu dizer, por parte aí de algumas vertentes do judaísmo, que o Messias vai nascer em Belém, na cidade de Davi. Jerusalém, eu acho interessante porque Mateus vai dizer que Jerusalém ficou alvoroçada com aquela notícia. Meus irmãos, há muitas pessoas que não estão atentando para a volta de Cristo, não estão vigilantes. E sabe o que vai acontecer? No dia que a última trombeta tocar e a igreja do Senhor, os fiéis, forem arrebatados, haverá, meus irmãos, grande turbulência, haverá grande alvoroço. Sabe por quê? Esse alvoroço estará no mundo, mas também estará na parte de crentes que não foram vigilantes. Sabe por quê? Porque vai ter muito crente nesse último dia que vai dizer o seguinte: olha, eu deveria ter cuidado mais da minha vida espiritual. Trabalhei tanto, estudei tanto, cuidei de tantas outras coisas e esqueci de cuidar da minha vida espiritual. Não orei direito, não tinha vida de oração, não tinha tempo para ler a palavra, não tinha tempo para poder buscar o Senhor. Jesus veio e eu não estava preparado, eu não estava atento. Jesus veio e eu estava dormindo e eu não ouvi o toque da trombeta. Espero, meu irmão, minha irmã, que você não seja desse grupo, porque nesse último dia haverá choro e ranger de dentes. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Se Jesus voltasse hoje e você ficasse, pare para pensar sobre isso. Meu irmão, não haverá segunda chance. Há algumas vertentes aí, escatológicas, que acham e ensinam que haverá uma segunda oportunidade. Nós não cremos nisso. Nós cremos que quando Jesus voltar para os gentios, não haverá mais chance para os gentios. Só haverá oportunidade de salvação para os judeus, aqueles que são da linhagem de Abraão, e assim mesmo com muito sofrimento e com muita dor. Mas para os gentios a porta da salvação já estará fechada. Imagine hoje, se Jesus voltasse, imagine hoje como aconteceu com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Como é que viviam os habitantes de Sodoma e Gomorra? Viviam completamente longe de Deus, como o mundo de hoje, né? Viviam em ganhar dinheiro, viviam pensando em sexo, viviam pensando em curtir a vida, em viver longe dos padrões estabelecidos por Jesus, por Deus o Pai. Mas quando, isso é interessante, quando Jesus diz, quando Ló saiu de Sodoma, quem tirou Ló de Sodoma? Quem foi que tirou Ló de Sodoma? Foi o Senhor. O que é que aconteceu? Céu, fogo e enxofre. E aconteceu o quê? E consumiu a todos. Meus irmãos,
Um dia Jesus voltará para tirar, como tirou Ló de Sodoma, tirar a sua igreja deste mundo. E quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for tirada deste mundo, só haverá, meus irmãos, fogo e enxofre. Em outras palavras, haverá juízo. Os irmãos, o mundo vai bem hoje, irmão, o mundo vai de bom. O mundo está vivendo achando que está tudo bem. Mas quando nós olhamos a situação do mundo, o mundo vai mal. Violência, fome, doenças, né? Problemas na natureza, essa coisa toda. Mas o mundo está aí. Comamos e bebamos, como Paulo vai dizer lá em Coríntios, porque amanhã morreremos. Vamos comer, vamos divertir. E a crente na mesma coisa. Vamos lá. Para que culto? Para que Santa Ceia? Para que ir para a igreja? Vou ficar em casa. Vamos ficar aqui mesmo e tal. Vou ficar aqui chorando as minhas amarguras, os meus problemas. Vou ficar aqui pensando nas festas e tal. Olha, tem crente que já está ansioso para o final do ano. Não é para vir para a vigília do final do ano, não. É para ir para qualquer batuque por aí. Sabe o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, lembre uma coisa: não haverá para o mundo alegria, não. Haverá sofrimento. Haverá, meus irmãos, o juízo de Deus. Nós temos que estar atentos, porque Jesus mandou ficarmos atentos. O próprio Jesus garantiu que ele voltaria para buscar o seu povo. Eu faço questão de ler Apocalipse 22, verso 12, quando Jesus diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão, galardão significa herança, a minha herança, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo o quê? A sua obra. Meu irmão, minha irmã, quais são as obras que você tem para apresentar a Deus hoje? Quais são as obras? Se hoje você fosse chamado diante do tribunal de Cristo, para passar as suas obras diante do fogo do Espírito Santo, as suas obras seriam refinadas como ouro ou queimariam como palha? Lembre que a herança está com o Senhor, e Ele vai dar a cada um segundo a sua obra. Meus irmãos, não estamos brincando não. Ah, pastor, mas já são 2000 anos, Jesus não voltou ainda, vai demorar. Irmão, eu não sei se vai demorar, porque o próprio Jesus falou, lá em Mateus 24, verso 36, deixa eu abrir aqui rapidinho, Mateus 24, 36, ele disse o seguinte: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Eu não sei quando Jesus virá, nem Ele mesmo virá, nem mesmo Ele sabe quando Ele virá, mas o Pai. Mas quando o Pai dizer, vai, é preparado, subirá, mas quem não estiver, vai ficar. Mas Jesus deixou o alerta. Há sinais, os sinais estão aí, os sinais apontam para que a volta de Cristo é iminente. As coisas estão acontecendo e são sinais. E um sinal que eu tenho visto muito na igreja brasileira nos últimos dias, nos últimos anos, é o amor se esfriando. O amor se esfriando para com Deus, o amor se esfriando para com o próximo, o amor se esfriando para com as coisas santas de Deus. E meus irmãos, isso é mais um prelúdio que Cristo está pronto, está preparado para voltar. Jesus ensinou que este dia e hora ninguém sabe, exceto o Pai. Jesus também exortou diversas vezes os seus discípulos a estarem alertas em constante vigilância, a fim de não serem pegos de surpresa. Olha, aquele Senhor que vai, deixou cada um pouco de valor com cada um de seus servos, e quando ele voltou, ele perguntou, olha, qual foi o resultado? Olha, o que tinha 5 conseguiu 10 e assim por diante. Mas aquele que só teve um e que não preparou a dracma, não ganhou mais, o Senhor disse que ele era um servo mau, porque ele sabia que tinha que estar preparado com a sua obra para apresentar diante de Deus, diante do Senhor, no seu retorno. Interessante que também Jesus fala outra palavra, que o seu Senhor foi viajar para uma longa viagem distante, para uma terra distante, e deixou o seu servo tomando conta de todas as coisas, o seu mordomo. E aquele servo, ao invés de zelar pelas coisas do seu Senhor, ele começou a maltratar os demais servos e criados da casa, e começou a viver de maneira de regalias nas coisas, nos bens do seu servo, do seu Senhor. Só que o Senhor Jesus termina dizendo o seguinte: olha, esse servo tem que estar cuidado, porque o seu Senhor voltará, não sabe o dia nem a hora. Aí Jesus finaliza: bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor vier, o achar servindo assim como de maneira fiel. Meus irmãos, a palavra constante para isso é vigiar.
A palavra vigiar tem uma conotação exortativa. Ela visa chamar a atenção dos ouvintes a estarem prontos para o retorno do Senhor Jesus. Eu volto e afirmo, Jesus voltará. E o próprio Cristo exortou. Diversas vezes Jesus chamou a atenção dos seus discípulos a estarem vigilantes para o seu retorno. Muitas dessas exortações se percebem através das parábolas. E eu volto a dizer, quando Jesus nasceu, ele pegou de surpresa. Foram poucos os que estavam atentos para que aquele menino que havia nascido em Belém era o Messias do Senhor. Há muitos crentes, porque aquele povo era o povo de Deus, judeus, há muitos crentes também que estão desapercebidos e correm o risco de, quando o Senhor voltar, eles serem pegos de surpresa. E é interessante, quando eu falo ser pego de surpresa, é o seguinte: imagine se agora chegasse a notícia que em um bairro de União dos Palmares, um avião de um país vizinho nosso bombardeou os terrenos e está começando a bombardear a cidade, e que o Brasil, nesta hora que nós estamos em culto, declarou guerra com uma outra nação, e já está tendo guerra nesse momento, a gente está sem saber de nada. Eu pergunto a você, se começa a cair bomba nessa cidade aqui agora, há tempo de nós nos prepararmos? No sentido, não, eu vou em casa rapidinho, preparar a mala, pegar os documentos, tem como? Se você chegar na sua casa pegando fogo, você tem como preparar as coisas? Não, pera aí, ô fogo, espera um pouquinho, que eu vou tirar a geladeira, vou tirar a TV, tem como? Não tem. A vida do Senhor será tão rápida, não é iminente, que aqueles que não estão preparados não terão tempo para se preparar, que é o caso das virgens loucas. Elas não tiveram tempo. Lembra da palavra das outras? Vão e comprem. Até que foram, mas quando chegaram não havia mais chance, porque o noivo entrou, e quem estava preparado entrou, quem não estava ficou de fora. Meus irmãos, é aqui que nós devemos despertar. O chamado à vigilância não foi dirigido apenas a Pedro, a Paulo, a João e a igreja primitiva. O chamado para estar atento sobre a volta de Cristo também é dado a nós, a igreja do Senhor, e a igreja precisa estar vigilante e alerta. Os próprios apóstolos falaram sobre isso. Os apóstolos, seguindo a mesma linha do Senhor Jesus, eles exortaram os cristãos nas suas cartas quanto à necessidade de vigilância. Vocês precisam estar atentos, pois a vinda do Senhor está próxima. Para o apóstolo Paulo, por exemplo, Paulo fala que a volta de Jesus é iminente, tanto que ele acreditava que talvez ele não morreria podendo ver a volta do Senhor ainda em vida. Jesus não veio, mas ele voltará. Mas Paulo pregava e acreditava que o crente tem que estar vigilante, porque a volta de Cristo é iminente, é a qualquer hora, a qualquer momento. O Tiago, autor da carta de Tiago, irmão, meio-irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, ele também falou a respeito da proximidade desse dia. Ele vai dizer que esse dia se aproxima e que nós também precisamos estar preparados. Pedro e João fizeram o mesmo. Nas suas cartas, nós temos que estar preparados, porque esse dia virá e vai pegar de surpresa. A igreja que está atenta não vai ser pega de surpresa, porque ela vai ouvir o toque, ela vai estar preparada. Mas aqueles que não estão preparados, não estão atentos, serão pegos de surpresa. Para finalizar, a vinda do Senhor Jesus, ela é certa. Se você crê ou não, Jesus virá. Sabe por quê? Quando Jesus nasceu, talvez tinha judeu que não acreditava mais que o Messias iria nascer. Afinal, estavam passando por tantas coisas. Houve um período ali dos Macabeus, onde tiveram liberdade, né, da Síria, mas depois eles caíram sob domínio romano e nada do Messias vir. Mas ele veio. Ele nasceu de uma virgem na cidade de Davi. Ele pregou o Evangelho. Ele anunciou. Morreu naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou. 40 dias depois foi recebido no céu à direita de Deus Pai. Meus irmãos, independente de crer ou não, independente de acreditar ou não, Jesus voltará, a sua vinda é certa. Independente de você ir ou não, Jesus voltará. E diante disso, Jesus nos garantiu, e também os seus apóstolos, que a volta do Senhor é iminente. O Senhor Jesus falou que voltará, e os apóstolos falaram que Jesus voltará. Tanto que Paulo, na sua famosa passagem, não é? Lá em 1 Coríntios 15, ele diz que a volta de Jesus será num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos.
Diante dessa verdade, meus irmãos, só nos resta estarmos alertas e vigilantes, em oração e santidade. Porque como é que eu vou ficar vigilante? Eu vou ficar vigilante assistindo R.R. Soares, no Show da Fé. Eu vou ficar vigilante porque eu vou vir ao culto, uma vez, duas no mês. Não, eu vou ficar vigilante porque eu vou dar o meu dízimo. Estar vigilante, meus irmãos, é uma pessoa que vai viver em oração. Porque quando Jesus estava ali no rumo ao Gólgota, ele chama os seus discípulos para orar. E a palavra de Jesus é que eles deveriam vigiar e orar, estar em oração. E alguém só está vigiando a volta de Cristo, esperando essa pessoa que tem uma vida de oração. Pergunta a você essa noite: como anda a sua vida de oração? Você ora? Se você é um crente que não ora, eu posso te afirmar com toda certeza: você não está preparado para a vinda de Jesus. A palavra que eu te dou é: vai para a tua casa hoje, arruma a tua casa, se prepara, porque você precisa consertar este erro, porque Jesus voltará e poderá pegar você de surpresa. Porque é a oração que prepara o coração do crente para ouvir a voz do Senhor. É a oração que faz isso, meus irmãos. Nós temos que ter isso em mente. Outra coisa que faz com que o crente esteja em vigilância: santidade. A palavra santo significa o quê? Quem lembra aqui? A palavra santo significa separação, separado. O Senhor Jesus nos chamou para estarmos separados deste mundo, mas há muitos crentes que estão andando iguais ao mundo. Tem gente que você olha hoje e você não sabe se é crente ou se é mundo. Meus irmãos, nós temos que viver separados em santidade. O mundo não tem nada para nos oferecer. E, meus irmãos, só a oração e a santidade é que vão nos tornar vigilantes, para que naquele dia nós possamos estar aptos para adentrar as mansões celestiais. Vigiai e orai. É a ordem da Escritura, porque em breve Jesus voltará e nós temos que estar atentos para esse glorioso dia. Como está a sua vida hoje? Se pergunte isso. Jesus, volta a dizer, pegou de surpresa o mundo antigo quando ele nasceu. Será que Jesus vai pegar você também de maneira surpresa na sua volta? Hoje nós estamos aqui tocando a trombeta. Hoje nós estamos aqui proclamando o Evangelho a você, para que você esteja alerta, para que você esteja atento, para que você se prepare, porque quem sabe Jesus não volte hoje. Então prepara, arruma a tua vida, para que você possa se encontrar com o Senhor naquele grandioso e glorioso dia. Amém, meus irmãos? Que Deus, portanto, possa preparar os nossos corações e a nossa vida para a volta de Cristo Jesus. Vamos agora prosseguir com a ministração da ceia do Senhor. Afinal, nós só podemos esperar a vinda de Cristo, a volta do Senhor, porque Ele morreu naquela cruz para nos salvar e ressuscitou. Sem a sua morte e a sua ressurreição, não haveria de maneira nenhuma a expectativa da sua volta. E a ceia do Senhor para nos lembrar no seu sacrifício, mas também para lembrar que nós devemos proclamar a volta do Senhor até que Ele venha. Amém? O cetro sempre tem